Antes da teoria do Big Bang, no que os cientistas acreditavam? Por volta da virada do século XX, tanto quanto eu entendo, a visão aristotélica ainda prevalecia e é o que o universo era eterno. E as pessoas acreditavam essencialmente que era estático. Não achavam que as estrelas se moviam muito. Não estavam cientes disso, outras galáxias além da Via Láctea. Então era essencialmente um universo estático, eterno. E isso estava prestes a ser mudado. O Big Bang desaprova a necessidade para Deus? O Big Bang não refuta a necessidade de Deus ou Criador. Isso é uma confusão de pensamento. O Big Bang está simplesmente nos dizendo que acreditamos houve um começo, que é o que a Gênese tem dito por milhares de anos. O ponto é que Gênesis não está apenas nos dizendo que houve um começo, mas também está nos dizendo o que a ciência não pode nos dizer, a causa última desse princípio, desse começo, que é Deus. Então, um cristão não tem nada a temer de pessoas que usam as palavras Big Bang, embora, como eu disse antes, elas sejam enganosas. Você pensa em uma explosão que faz um barulho, que está muito longe da ideia básica, mas vamos entender a coisa central que eu acho que é maravilhoso, porque como eu sempre disse aos físicos, olhe, você levou até a década de 1960 para acreditar que o universo teve um começo. Eu mesmo acreditei antes de você, porque tenho razões para pensar que a revelação bíblica é verdadeira. E o que é mais, se você tivesse levado a sério a visão de mundo da Bíblia e não estivesse tão comprometido com Aristóteles, você poderia ter procurado evidências de um começo para o espaço-tempo muito antes do que você fez. Agora, isso é muito importante, porque muitos cientistas dizem, bem, a Bíblia faz sem previsões. Bem, isso não é bem verdade, porque se você levar a sério sua visão de mundo aqui, bem, no começo Deus criou os céus e a terra. Isso é exatamente o que aconteceu. Eles estavam testando algo que a Bíblia havia declarado. E não é interessante, foi Georges Lemaitre, um padre, que primeiro os levou à ideia de que a ciência será possível desvendar todos os mistérios sobre o mundo natural. Há muitas coisas que eu acho que permanecerão além do nosso conhecimento. Não sabemos de uma perspectiva científica o que é consciência, o que realmente não sabemos o que é energia. E as coisas básicas do universo achamos muito difíceis de saber o que são, e algumas coisas podem ser incognoscíveis. Estou perfeitamente feliz com isso. Deus nos encorajou, acredito em Gênesis, para encontrar coisas. O mandato para fazer ciência ocorre nos primeiros capítulos da Bíblia, onde Deus disse aos humanos para nomear os animais. Isso é taxonomia, que é a disciplina acadêmica fundamental que se aplica a todas as disciplinas. Na verdade, nomear coisas, e é isso que estamos tentando fazer com o universo primitivo. Mas se isso pode ser feito exaustivamente, é uma questão em aberto. E estou muito feliz com o fato de que o universo ter um potencial infinito para exploração. E claro, isso mantém os cientistas no negócio. O universo precisa de um criador? A ideia de necessidade é muito curiosa. Estou interessado, na verdade, havia um criador ou não. Havia um criador? Agora, eu sei que esta é uma visão popular atualmente porque a venda ambulante popularizou. Não há necessidade de um criador, não há nada para um criador fazer. Mas analisei seus argumentos com muito cuidado. Na verdade, eu escrevi um livro sobre ele chamado Deus e Stephen Hawking. E seu método de se livrar de um criador, na minha opinião, não funciona. Porque o que ele faz e outros fazem a mesma coisa, como Lawrence Krauss, da Universidade Estadual do Arizona, eles falam sobre o universo. Bem, deixe-me citar uma conversa com você. Ele diz, porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e irá se criar do nada.
Agora, quando eu li isso pela primeira vez, e essa é a declaração-chave do livro, anunciando e sangrando o design do solo, essa declaração-chave do livro, fiquei chocado, porque é autocontraditório para começar. Porque existe uma lei da gravidade, porque é algo que o universo pode se criar a partir do nada, que é uma contradição total, plano. Então, dizer que o universo pode se criar é um absurdo lógico. Se eu disser que x cria y, a grosso modo estou dizendo que se você tem x, você pode no final obter y. Mas se eu disser x cria x, então isso simplesmente prova que, sinto muito por ser provocativo, simplesmente prova que um absurdo continua um absurdo, mesmo que cientistas poderosos digam isso. Então essa é a segunda coisa que está errada com essa afirmação. É um absurdo lógico. Mas então a ideia de nada é fascinante. Na verdade, eu dou palestras sobre nada hoje em dia, porque nada acaba sendo muito interessante. Porque como eles obtêm o universo do nada? Redefinindo o nada. É muito difícil de acreditar nisso. Mas Lawrence Krauss, em seu livro Universo do Nada, nos diz bem cedo. Ele diz isso porque algo é físico, nada muito deve ser físico. Especialmente se você definir isso como a ausência de algo, que é um absurdo absolutamente tolo. Agora, se você tiver que ir a esse extremo para se livrar de Deus, você não está se livrando de Deus de jeito nenhum, você não está obtendo o universo do nada. Então você está falhando espetacularmente para resolver o problema que Hawking e outros estabeleceram nos meus inícios de seus livros. Essa pergunta de Leibniz, por que existe algo em vez de nada? E é por isso que não estou impressionado com essas tentativas de dizer que não precisamos de Deus. Acho que sim, porque uma coisa interessante é que muitas dessas pessoas obtêm um universo do nada que não funciona, porque eles não são nada. Na verdade, um vácuo quântico ou algo assim dirá que as leis da natureza funcionam. Bem, de onde elas vêm? Eles não respondem essa pergunta. Parece-me que antes de começarmos, você precisa de um Deus para estruturar o universo de tal forma que tenha leis. E uma das minhas principais razões para acreditar em Deus, além do meu cristianismo, é claro, é que a ciência pode ser feita, e a ciência pode ser feita como Newton, Galileu, Kepler, Clerk Maxwell, Babbage e todos os pioneiros acreditaram. Porque há um Deus inteligente por trás do universo. E C.S. Lewis colocou isso de uma forma brilhante quando disse que os homens se tornaram científicos porque esperavam uma natureza inferior. E esperavam uma natureza inferior porque eles acreditavam no legislador. E um legislador... Eu costumo dizer para as pessoas, vocês conhecem a ciência moderna de uma forma muito real. É o dom da visão de mundo judaico-cristã para a humanidade. E é por isso que não tenho vergonha de ser um cientista e um cristão ao mesmo tempo. Porque, sem dúvida, foi o cristianismo que me deu minha visão de mundo. Então, Newton e companhia começaram sua crença em Deus, não impediu sua ciência, foi o motor que o impulsionou. E acho que precisamos voltar a ver que essa é a verdadeira fonte de pesquisa científica moderna. A ciência aponta para Deus? Acredito que a ciência aponta para Deus. E uma das evidências mais fortes disso, da astronomia e da cosmologia, é o chamado ajuste fino do universo. Lembro-me de ter uma discussão com um filósofo muito conhecido de Oxford, que é ateu, e ele me impediu para abordar seus alunos porque eu acreditava em Deus, e ele disse que eu espero que você use o melhor argumento contra o ateísmo da ciência. E eu disse, bem, se você me disser o que é, eu usarei. E ele disse que se eu fosse persuadido a me tornar um crente, seria por causa do ajuste fino. Agora, a ideia aqui é que nos últimos 50, 100 anos foi descoberto que não apenas esta Terra é, obviamente, um lugar muito especial, no sentido que se estivéssemos mais longe do nosso Sol, a vida não seria possível, porque seria muito frio. Se a Terra estivesse perto do Sol,
não seria possível porque temos muito calor e muitas outras coisas, mas as constantes fundamentais da natureza acabaram ser sintonizadas com tanta precisão para ter vida no universo, que os próprios cientistas, sejam eles ateus, cristãos ou pessoas de diferentes visões de mundo, todos pensam que há algo aqui a ser explicado. Stephen Hawking, Lord Race, que é nosso astrônomo real, e assim por diante, todos eles acham que tem alguma coisa aí. E isso me intriga, e acredito que tem alguma coisa aí. Agora, para fugir da ideia de ajuste fino, é tão improvável que tem submecanismo para reduzir, para aumentar as probabilidades. E uma das formas de fazer isso é o multiverso. De uma perspectiva científica, aprendi física quântica com Sir John Polkinghorne. E ele afirma que o multiverso, esses universos, não são acessíveis para nós. E que é muito mais natural acreditar e muito mais sensato, eu diria, acreditar em um único universo criado por um criador, em vez de um multiverso ao qual não temos acesso e onde não há evidências de que exista. Agora, foi escrito sobre isso, mas acho que é uma coisa muito interessante, porque você não tem para ir contra o fluxo principal da ciência, para usar isso como argumento. Isso é a ciência dominante, admitindo que o universo é ajustado e há evidências crescentes de que, em certo sentido, os organismos biológicos são ajustados. E isso é outro nível completamente diferente.